Chegou a hora de nós falarmos de O Senhor dos Anéis, de falarmos de teologia em O Senhor dos Anéis. Então, se você já assistiu os filmes, ou melhor, já leu os livros, aqui está um conteúdo em que nós vamos passar por 4 vídeos falando sobre alguns pontos especiais que eu selecionei da minha leitura de Senhor dos Anéis para fazer um link com a teologia cristã. Então segura aí e depois da vinheta a gente vem com a introdução a esse tema. Bem, gente, nesse último final de semana eu terminei a minha leitura da trilogia de Senhor dos Anéis, essa trilogia que está aqui atrás, nesses 3 livros aqui. Eu terminei finalmente de lê-los. Eu comecei há 1 ano e 1 mês atrás e praticamente em exatos 1 ano e 1 mês eu terminei aqui a leitura da Sociedade do Anel, das Duas Torres e do Retorno do Rei. Né? Foi 1 ano inteiro lendo? Não, né? Eu lia os capítulos, parava, lia um livro, parava para depois de alguns meses começar outro livro e por aí eu fui tentando ler, principalmente nos meus momentos de férias, principalmente nos meus momentos onde não tinha muita leitura acadêmica ou teológica para fazer. Então fui lendo aí devagar nesse 1 ano e 1 mês e foi muito bom. Então eu quero começar aqui uma pequena série de 4 vídeos no review falando sobre Senhor dos Anéis e teologia, ou teologia e Senhor dos Anéis. Tá? Então hoje nós vamos começar com uma introdução sobre Tolkien e a sua cosmovisão cristã que o levou a escrever O Senhor dos Anéis, e depois eu quero pincelar alguns pontos que nós podemos linkar com a teologia cristã de cada livro, da Sociedade do Anel, das Duas Torres e do Retorno do Rei. Antes de entrar no tema dessa introdução, eu queria só deixar a recomendação para que você leia os livros do Senhor dos Anéis se você ainda não leu. Né? Muita gente, como eu, foi apresentada essa história e foi marcado, né, por essa história pelos filmes, que eu considero uma grande obra de arte do cinema e considero Peter Jackson digno de palmas, de aplausos e dos Oscars que ele ganhou realmente, dos Oscars que o filme ganhou. Mas não fique só por aí, né? Há muito mais nos livros do que nos filmes. Há outros elementos das histórias e até outras histórias dentro das histórias do Senhor dos Anéis que não conseguem ser colocadas, retratadas no filme. Outros personagens, grandes diálogos que não estão presentes nos filmes porque seriam muito longos, não daria para retratar como a literatura consegue retratar. Então, você vai perceber isso, por exemplo, quando eu for pegar alguns pontos teológicos que não estão nos filmes, mas estão nos livros. Então, leia os livros do Senhor dos Anéis. Mas vamos falar agora de Tolkien, sobre qual é a relação que o Senhor dos Anéis tem com a teologia, tá bom? Então eu quero começar essa introdução com 3 pontos que eu vou passar aqui rapidamente sobre a relação de Tolkien, o Senhor dos Anéis, com a fé cristã e com a teologia cristã. Então vai me seguindo aí. O primeiro ponto é que Tolkien é um cristão, okay? Ele era um cristão, melhor dizendo. Né? Tolkien era católico e foi de uma família católica. Se você for a biografia escrita aqui pelo Humphrey Carpenter, acho que é esse o nome dele, né, do Tolkien, publicado aqui pela HarperCollins, né, nesse livro que é muito bonito, gente, que é sensacional o trabalho aqui da capa e tudo, e aqui dentro também você tem um design dele, ó, sensacional com o Senhor dos Anéis, né? Então, nessa biografia você vai ver que o Tolkien, ele desde cedo foi criado no catolicismo, né, o seu pai morreu quando ele era ainda criança, e isso teve uma grande influência para que sua mãe, Mabel, ela entrasse na Igreja Católica e no ano de 1900, então ela entra na Igreja Romana e ali ela passa então a criar tanto Tolkien quanto a irmã de Tolkien no catolicismo romano. E eles crescem como católicos. Né? Outro livro interessante sobre Tolkien que faz aí uma espécie de biografia dele junto com a de C.S. Lewis, que é maravilhoso para você ler, né? É esse do Colin Duriez, chamado O Dom da Amizade, que é essa biografia junto de Tolkien e Lewis. E o Duriez, aqui na página 49, quero abrir aqui para vocês, ele vai falar sobre as religiões e as cosmovisões diferentes que Tolkien e Lewis tinham. Então ele diz o seguinte aqui, ó. Assim, quando Lewis conheceu Tolkien, os 2 homens tinham visões de mundo radicalmente opostas. Tolkien era um sobrenaturalista antiquado, que crera desde a infância nas doutrinas ortodoxas do
cristianismo. Então nós temos aqui amigos que se conheceram na época e pensavam bem diferente. Lewis era um ateu naturalista. Tolkien aqui é chamado pelo Duriez como um sobrenaturalista bem antiquado, que ele cria mesmo nas doutrinas ortodoxas do cristianismo, que ele aprendeu desde cedo. Então Tolkien é um cristão, e é um cristão mesmo de criação. A ponto de que, se você não sabe, né, você vai saber agora, que ele tem papel ativo e direto na conversão de C.S. Lewis. Aqui na página 72 do livro Dom da Amizade, Duriez vai falar sobre isso, sobre a importância de Tolkien na conversão do Lewis. E ele diz aqui o seguinte: Lewis tinha motivos para estimar Tolkien, cujas opiniões sobre mito, história e imaginação o ajudaram, por fim, a crer na existência de Deus. Então Lewis tinha uma mentalidade que ele olhava para o cristão e via uma pessoa alienada, uma pessoa com pouca capacidade intelectual, que não tinha conhecimento, que não era ali do meio acadêmico. Ele tinha esse preconceito contra os cristãos. Ele se achava meio que um superior por causa do ateísmo. Quando ele conhece Tolkien, ele vê que isso não é verdade. Ele vê um grande professor, um grande erudito, um mestre na sua área, um homem que conhecia das mitologias, que escrevia muito bem, que escrevia história, um verdadeiro intelectual cristão. E isso foi quebrando, né, as barreiras de C.S. Lewis com a amizade de Tolkien, com a amizade cristã de Tolkien, até o ponto em que ele decide entregar então a sua vida a Jesus, e Tolkien tem um papel fundamental nisso. Então fique com isso, esse é o primeiro ponto aqui. Tolkien é um cristão. O segundo ponto é que, apesar de cristão, Tolkien, o Senhor dos Anéis, não escreveu uma história cristã, nem colocou de propósito elementos cristãos na sua história, como o exemplo que C.S. Lewis fez em Nárnia, e muito menos o Senhor dos Anéis é uma alegoria cristã, como é, por exemplo, o Peregrino de John Bunyan. Então, mesmo sendo cristão, ele não escreve uma história cristã. Eu quero indicar para você sobre isso esse livro de Philip Ryken chamado O Messias Vem à Terra-média. Aqui, no segundo capítulo, o Ryken faz uma pequena explicação exatamente sobre isso, sobre o Tolkien não ter, de propósito, colocado elementos cristãos na sua história. Na página 68, ele vai dizer aqui o seguinte, citando o próprio Tolkien numa carta que ele escreveu a um amigo poeta. Ele diz o seguinte: não me sinto sobre qualquer obrigação de adequar minha história à teologia cristã formalizada. Então Tolkien não via, no sentido dele ser cristão, ele precisar escrever uma história com elementos claros cristãos ou um tipo de alegoria cristã. Ele não se viu obrigado a isso, e não foi isso que ele fez em O Senhor dos Anéis. Ainda na página 68, o Ryken vai citar um homem chamado George Sire, que foi aluno de C.S. Lewis e que fez parte dos Inklings, daquele grupo de literatura que C.S. Lewis e Tolkien faziam parte, que teve contato com Tolkien, e ele escreveu o seguinte aqui sobre a obra do Senhor dos Anéis. Tolkien, creio eu, opunha-se fortemente à visão de que escrevia seus livros como propaganda cristã ou algo semelhante. Ele as escreveu como histórias, simplesmente histórias. E ele, por vezes, puxava um maço de cartas ou resenhas americanas para si e dizia: sabe, eles estão dizendo que, né, sobre o Senhor dos Anéis. E então contava alguma das coisas que lhe diziam acerca do livro. Ele dizia: jamais pensei nisso. Eu pensei estar escrevendo somente uma história. Então as pessoas vinham, né, e falavam: olha, isso é cristão, isso tem esse ponto, isso aqui pode ser aliado a isso na teologia. E disse: olha, eu nunca pensei nisso, eu estava escrevendo só uma história, como qualquer outra história. Então, por mais que a gente vá falar de teologia aqui em O Senhor dos Anéis, não imagine que Tolkien tinha essa ideia, que ele estava escondendo elementos teológicos ali de propósito, que ele estava escrevendo para ensinar teologia ou para fazer uma propaganda cristã, né, como às vezes Lewis faz, como em Aslan, com a sua figura ali messiânica, a sua figura cristológica, né? Não existe isso de propósito em C.S. Lewis. Mas vamos para o terceiro ponto agora, que é o seguinte: Tolkien escreveu uma história como um autor cristão. Significa que ele tem uma visão cristã de mundo,
e que ao escrever a história que ele escreveu em O Senhor dos Anéis, é impossível que a cosmovisão dele não apareça de alguma forma na história, que elementos do cristianismo que ele pensa, sente e vive não se transfiram para a escrita dele, para a história dele, né, para a trilogia do Senhor dos Anéis. Então, nesse sentido, nós podemos falar que ele escreveu como um cristão que ele é. Na citação de Tolkien, aqui no livro do Philip Hayek, que eu citei no começo, que ele escreveu ao poeta, ele diz o seguinte, né, não me sinto sob qualquer obrigação de adequar minha história à teologia cristã formalizada, mas continua a citação e ele diz assim, embora eu realmente pretendesse que ela fosse consoante ao pensamento e crença cristãos. Então ele está dizendo, eu não escrevi para fazer uma propaganda cristã, eu não escrevi para colocar teologia cristã lá, mas eu sou cristão e claro que eu quero que a minha história concorde com os princípios e valores cristãos, que ela seja consoante a isso, porque eu sou um cristão, eu escrevo como cristão, eu não posso fugir disso. É quem eu sou, é a minha mente, é o meu coração. O Sawyer, aquele que eu citei aqui também, ele vai dizer que numa conversa com Tolkien disse para ele, está citado aqui na página 69 do livro do Hayek, que ele diz o seguinte, eu não preciso de alegoria para ter significado. Ele está dizendo aqui nas palavras dele, sim, você pode ter significado sem ter alegoria. Então Tolkien está admitindo que, logicamente, ele como um cristão escreve coisas que você vai poder encontrar significado cristão nelas. Por quê? Por causa da fé do autor. Para finalizar, há um professor universitário chamado Barry Gordon, australiano, que escreveu um artigo sobre o tríplice ofício de Cristo em O Senhor dos Anéis, que inclusive é o mesmo tema aqui do livro do Philip Hayek, né? Ele vai escrever aqui sobre Cristo como profeta, rei, sacerdote, a partir das figuras de Gandalf, Frodo e Aragorn. E esse artigo não foi publicado, mas ele chegou, de alguma forma, no próprio Tolkien. E aí o Tolkien escreveu o seguinte aqui sobre o artigo. Ele disse, muito disto é bem verdadeiro. Há mesmo elementos dos ofícios de Cristo em O Senhor dos Anéis. Exceto, é claro, a impressão geral dada que eu tinha qualquer esquema como esse em minha mente antes ou durante a composição. Então o Tolkien está dizendo, olha, eu não pensei nisso, eu não escrevi para isso, não estava na minha mente essas coisas, não tinha nenhum esquema, não tinha nenhuma ideia de colocar o tríplice ofício de Cristo lá, mas acontece que eu coloquei mesmo, né, pela minha visão cristã de mundo, pelos meus personagens, né, pela história que eu sei de Jesus Cristo e de toda a história narrativa bíblica, inconscientemente eu coloquei Senhor dos Anéis. Então, esses 3 pontos devem nos guiar aqui nesses próximos vídeos. Quando você for ler O Senhor dos Anéis, quando você for ver alguma coisa teológica em relação ao Senhor dos Anéis, saiba disso. Que Tolkien é sim um cristão, católico, foi, né, um católico, que Tolkien não escreveu um livro cristão, uma história cristã, uma alegoria cristã, e nem colocou de propósito elementos cristãos em O Senhor dos Anéis, era só uma história como outra qualquer, mas que ele, como cristão, passa sua cosmovisão cristã e muitos elementos da teologia cristã para o seu livro, porque é impossível que um autor não faça isso quando ele escreve. Ele passa da sua visão de mundo para a sua obra e, consequentemente, para os leitores. Por isso é que nós podemos, sim, sabendo disso, procurar e conseguir enxergar alguns elementos da visão cristã de Tolkien dentro do Senhor dos Anéis, e é isso que nós vamos fazer aqui nos próximos 3 vídeos, falando dos 3 livros. Eu não vou usar aqui o esquema do Philip Hayek, tá, do Tríplice Ofício. Se você quiser saber sobre isso, leia este livro, e eu recomendo mesmo, é muito bom, muito legal para quem é fã aqui do Senhor dos Anéis, da Terra-média, mas eu vou pegar alguns pontos do livro, de diálogos, de fatos que eu achei muito interessantes para construir uma relação com alguns pontos da teologia cristã. Então é isso, eu espero que você goste dos próximos vídeos, que você tenha gostado desse. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do Review, dar like no vídeo para nos ajudar e continua assistindo aí os próximos vídeos e espalha pra galera que também é fã de O Senhor dos Anéis. Então até a próxima semana, um abraço e que Deus te abençoe e abençoe as suas leituras. Valeu!